Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Claro que seria impossível eu fazer isso sozinha, então eu convidei aqui a minha trupe e vou começar apresentando para vocês ele que não se contenta apenas em estudar psicologia. Ele também é Masterchef, é intercessor de excelência e recentemente descobrimos uma nova categoria para ele. Faz cosplay do Bolt, corredor, Gabriel Gomes. Eu queria ter descoberto isso antes pra entrar numa Olimpíada, alguma coisa assim, mas não rolou. Galera, finalmente, vamos aplaudir que finalmente nós estreamos. Abre o champanhe. E aí? Eu tô muito feliz de estar aqui, tenho certeza que a gente vai caminhar por muito tempo junto, vai render muito assunto. Tô preparado pra essa missão aí. Estão prontos. Vamos juntos, galera. Muito bom. E agora, com certeza vocês já ouviram a voz dele aqui. É ele que é contador das melhores, piores piadas que vocês vão ouvir nesse programa. Além disso, guitarrista dos brabos, faz cada solo que vocês nem imaginam. Eu tô fazendo aqui o jabá. Paulo Otávio Rodrigues. Fala, galera. Fala tranquilinho com vocês. Olha só. Eu não faço solos difíceis porque eu sou do chip. Sou do chip. Ah, entendi. O chip ambiências. Chapação. Brincadeira, me amarro no rock. Tamo junto, galera, pra esse novo ciclo, esse projeto incrível que a gente... Tá pra nascer desde o ano passado. Que Deus colocou no coração da Laís, que começou em frente a uma boate na chuva. Esperando o Uber. Não estávamos na boate. Loucura. Só pra deixar bem claro. Um dia a gente conta essa história. Mas tô animado, vamos pra cima. Releve minhas piadas sem graças. Vai ter muita, gente. Releve. Então, antes de eu falar o tema de hoje, eu só quero jogar uma pergunta pra vocês. Existe pecadinho e pecadão? Eu diria que a gente vai, obviamente, no decorrer do podcast falar mais sobre isso. Mas sim, existe. Existe pecadinho e pecadão? Existe pecadinho e pecadão? Bom, existe. Só que a gente transforma o pecadinho e pecadão de acordo com aquilo que nós acreditamos. Bom, pensando nisso, eu já vou falar logo o nosso tema porque eu tô doida pra falar sobre esse assunto. E o tema de hoje é... Como é que é o barulhinho? Eita, ó o eco. Pode crente medir o pecado alheio? Podem começar, dissertem. Primeiro, Gabriel. Então, a gente tem que parar para pensar. Primeiro, se existe esse questionamento que cerca a igreja há muito tempo sobre se de fato existe pecadinho ou pecadão. Alguns dizem que existem, outros dizem que não existe. Mas se a gente for pegar biblicamente falando, e é bom contar aqui dos bastidores, a gente tem uma reunião de pauta antes, conversamos sobre o tema, a gente disserta sobre o tema e a gente vai estudar sobre ele. E quando a gente decidiu esse tema e fomos estudar sobre esse tema, um dos nossos principais fundamentos é a Bíblia. Sim. O nosso principal fundamento. Né? E aí, a Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele desce e vê a galera lá com aquele bezerro de ouro, ele pega e ele diz, como é que ele diz? Ele diz, vocês cometeram um grande pecado. Então, nesse momento, de certa forma, ele está definindo aquilo como um grande pecado. E a Bíblia vai trazer relatos de outros momentos em que foi se definido um pecado como grande. Pô, cara, mas tipo assim... Beleza, tem essa passagem de Moisés, mas nos tempos atuais, no evangelho famoso
e poderoso Evangelho da Graça, o pecadinho e pecadão se tornou algo muito mais, mais divino do que propriamente dito do ser humano, tá ligado? Tipo assim, é mais o pecado do ser humano. Se eu não faço esse pecado, é um pecadão. Se eu faço esse pecado, é um pecadinho. Então, tipo assim, quando a gente transforma muito o pecadinho, na minha visão, né, diferir o pecadinho e pecadão, é quando a gente tem uma passagem que fala sobre a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente. Esse é o pecadão. Seria tipo assim, mano, é o pecado imperdoável. Exatamente. Mas vamos supor, o adultério e a mentira, pro ser humano tem diferenças, mas é pecado. Então, o que eu vejo que acontece muito quando esse tema é debatido é que as pessoas começam a colocar no lugar de consequência que de fato eu concordo. Mas eu acho que é muito mais... as pessoas colocam... Desculpa te interromper, mas é que as pessoas colocam de uma forma como se o meu pecado, por ele ter sido pequeno aos olhos da sociedade, eu terei uma punição, entre aspas, menor do que o seu, que é condenado diante dos olhos da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Fofoca. A gente já discutiu sobre isso várias vezes e fofoca é um dos males que mais destroem hoje em dia. Porque se eu fizer uma fofoca sobre o Paulo, isso pode tomar uma proporção maior que pode acabar com a vida, com o relacionamento, exatamente, com o ministério dele, mas passa aos olhos humanos, passa aos olhos da igreja. Agora, se eu tô em cima do altar e eu tô adulterando, eu terei uma punição maior do que quando eu fiz a fofoca. Então, será que as pessoas não usam esse termo pecadinho e pecadão para falar sobre punição, sobre o que você vai receber depois, sobre a consequência do que sobre ser pecado de vez? Punição humana. Sim. Não punição divina. Ainda tem isso. Né? Porque a gente tem que entender... É o termômetro humano, né? Exatamente. Isso também, porque às vezes acontece o seguinte... Vamos botar como na psicologia a gente diz um estudo de caso aqui. Vamos supor que alguém foi pego em adultério. O cara que foi pego em adultério vai ter uma condenação maior e uma punição maior. Mas a pessoa que fez a fofoca sobre a questão do adultério e que, de certa forma, talvez espalhou para a igreja toda e envergonhou aquele homem, sim. Ele não vai ter... Na mente dele vai ser o dever cumprido. Exato, entendeu? E, na verdade, às vezes ele é levado pela igreja como um ato heróico. Exatamente. De alguém que botou uma... E tem um ditado que eu esqueci agora, obviamente, que é tipo assim, a palavra mata. Tem na Bíblia isso, mas também tem um ditado que fala sobre isso. Cara, e tem situação... A língua como uma faca, exatamente. Né? Se eu inventar uma mentira da Laís, cara, eu posso acabar com a vida dela. Mesmo sem tocar nela, eu posso matar ela. Entendeu? Aí, tipo assim, pra nós, ser humano, não, pô, tem a mentirinha branda, a famosa mentirinha suave, leve, que a gente não encara isso como um pecado. Tu fica quieto, não tem ninguém em casa. Assim, ou então a Claro te liga, fala que eu não tô em casa não. Exato. Alô, é o Paulo Otávio que está falando? Não, ele só tá aqui na hora do almoço. É uma mentira e é um pecado. Sim. E parece que quando a gente fala de mentira, existem subníveis, né? A mentira grande, essa mentira pequenininha que a gente acabou de falar, só que na verdade é tudo mentira e é tudo pecado. Mas qual a diferença entre o pecado da mentira, o pecado da fofoca e o pecado do adultério? O pecado da imoralidade sexual? Pra mim a diferença é a consequência do pecado. Exato. E o divino. Divino. Porque, tipo assim, o que difere um do outro, se eu faço X e você faz Y, não difere para Cristo. Agora, a consequência, o que aquele pecado vai trazer para minha vida, aí sim tem a diferença. É o que a gente demora a entender um pouco sobre isso. A gente vai ver que, por exemplo, até diante da lei da justiça humana, gente, se você pega a pessoa A, que cometeu um furto, sei lá, roubou R$1 da carteira de alguém, ou da carteira do pai, alguma coisa assim, ou pegou, não avisou, enfim, ele não vai de fato ter a mesma consequência da pessoa B que matou alguém. Exato. Sim, As consequências são diferentes diante da justiça humana e diante da justiça do céu também. Porque se você
por exemplo, eu sempre pensei muito sobre isso. Eu sempre levei para um lado muito espiritual a questão da morte e do homicídio. Porque eu sempre falei, gente, uma pessoa que tira a vida de alguém, vamos supor que essa pessoa tirou a vida de alguém, ela entrou pro mundo da criminalidade, mas ela já foi da igreja, ou seja, ela reconhece e conhece a palavra de Deus e a verdade. Vamos supor que ela entrou pro mundo criminal e ela retirou a vida dessa pessoa. Ela sabe que se de fato essa pessoa não era cristã e não conhecia Cristo como Salvador, de certa forma ela participou da condenação eterna dessa pessoa. E você tem que conviver pro resto da vida com isso. Esse lado aí eu nunca pensei, não. Nem eu. Exato. Eu tô aqui entendeu? tentando pensar. Entendeu? Ué. Então, assim, as consequências, nem sempre, gente, o outro vai precisar dar. Nem sempre um pastor vai precisar dar. As consequências, muitas das vezes, vão vir da sua própria mente, da sua própria cabeça. A gente vê, eu sou evangélico, eu sou cristão há 26 anos. Paulo me conhece há muitos anos, já sabe que eu atuei por algum tempo como auxiliar de liderança na minha antiga igreja. E na minha igreja agora também eu tenho muitos amigos. O que mais a gente encontra são pessoas que não conseguem se perdoar. Elas já receberam perdão de Jesus por algum tipo de pecado que elas cometeram, às vezes há 1, 2 anos. E elas vivem numa escravidão espiritual justamente por conta do que ela sente em relação àquele pecado que ela cometeu. Você acha que culpa Perdi o raciocínio. Segue, depois eu volto. A culpa é tipo a consequência do pecado? Isso. Você acha que a culpa já é a punição do próprio pecado? Eu acho que não a culpa, mas talvez a consequência de você não... Porque o que acontece? Por que você se culpa? Se você se culpa é porque você não conhece a verdade bíblica. Que a própria Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Mas e se o Espírito estiver te confrontando com aquilo? Não, mas aí no caso eu entendi que ela trouxe para um caso de uma pessoa que já saiu desse pecado. É um remorso. Existe essa diferença, entendeu? Sim, por exemplo, se eu pratico algo contra o meu irmão, eu fiz, sei lá, falei mal de você é meu amigo, falei mal de você, é pecado. Sim. Porque eu tô fazendo uma fofoca sobre a sua vida. Eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a você, mas eu vou ficar sempre com aquela culpa. Cara, um dia eu falei mal do Gabriel é meu amigo, o Gabriel sempre esteve comigo e eu falei mal dele pelas costas, eu falei isso dele. Mas o Gabriel, a consequência foi você não ter parou de falar com o Gabriel parou de falar com você. Não, isso não, eu já me acertei com ele, mas é uma culpa que eu carrego ainda. Essa culpa seria a punição do meu pecado? Será que eu vou levá-la para sempre, mesmo sabendo que ele já me perdoou, Jesus já me perdoou? Não, talvez eu encaro isso como você não se perdoou. Você pediu perdão pro Gabriel, você pediu perdão pra Cristo, mas você não pediu perdão pra si mesmo. Porque você não se perdoou. Eu não consigo levar isso como uma punição espiritual. Também não. Eu consigo levar isso como uma punição física e mental. De alguém que precisa de terapia para se tratar. Entendeu? Ele faz o jabá dele. Não tem a ver, eu não consigo levar. Telefone para contato? Eu não tenho, olha, cara. Eu ainda não tenho, mano. Vamos profetizar que você é o primeiro patrocinador bate na mesa desse mesmo, podcast. Desculpa, gente. Você, em nome de Jesus. Então, assim, eu me enxergo nesse ato de que a pessoa já recebeu o perdão de Cristo, mas ela não consegue se perdoar por algum erro que ela cometeu. Não tem a ver talvez com o lado espiritual, mas com o lado emocional e psicológico mesmo. Porque a gente sabe que o nosso emocional é um baú com milhões de baús dentro, né? Você vai abrindo e tem o que cavar, tem o que abrir, e às vezes você carrega isso por tanto tempo que isso atrasa a sua vida de uma certa forma. Sim. Você faz libertação espiritual, você faz campanha, você faz de um tudo e não consegue se libertar daquilo porque já não tem a ver mais com o espiritual. Também existe o falso arrependimento, no sentido de, poxa, pedir perdão por fulano, por ciclano, pra Deus, e pedir perdão pra mim, tô de boa. Mas leva momentos e momentos, aquela situação volta pra você. Sim. É tipo, vamos lá, num casamento. O fulano adulterou, o homem adulterou com a mulher, pediu perdão, ela perdoou e tal. Na primeira briga, joga na cara do outro. Não é nem primeira briga. Vamos falar, na primeira hora que o cara demora a chegar do trabalho, ela... Pô, tá demorando de novo. Sim. Tá ligado? Tipo assim, isso foi um perdão. Mas será que isso não é... É porque assim, o perdoar a gente sabe que não é esquecer.
Sim. E ali, quando há adultério, há uma quebra de aliança. Então, Não, até que perdoar é esquecer. Porque quando Cristo mas não perdoa é ter amnésia. nossos pecados, ele não, não sem me expressei traz. mal, não é ter amnésia. Tipo, eu esqueci, beleza, eu não... É amnésia, eu lancei no mar do esquecimento. Não, eu entendo o perdão, é porque o nosso perdão, eu acredito que não seja o mesmo perdão de Cristo. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Porque, cara, realmente, Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, mas nós somos seres humanos. Eu acredito, houve uma quebra de aliança. Eu acredito e aí, tipo, que deva ser nesse sentido. O nosso perdão tem que partir do perdão de Cristo. Mesmo com as nossas limitações humanas? Uma das coisas que a gente tem que ter noção é de que, às vezes, as consequências psicológicas e emocionais que a pessoa carrega desse erro, desse pecado que ela cometeu, está muito associado a esse nivelamento que as igrejas colocaram também. Porque eu acredito muito que às vezes nós somos muito fruto do meio. Do meio que a gente vive, do ambiente que a gente vive. Com certeza. Então, assim, por que esse cara tá se culpando tanto? Por que esse cara, depois de tanto tempo, ele continua tão preso à culpa daquilo que um dia ele cometeu? Será que não é porque em algum momento a igreja taxou ele como alguém errado e a igreja excluiu ele por conta desse pecado que ele cometeu? E aí, ele, além de ter que lidar com o perdão de Deus, ele precisa lidar com o perdão dele mesmo e com a igreja que encara ele todo domingo que ele entra lá dentro. Sim, porque, tipo assim, no primeiro momento que a gente pensa como igreja, no puro, é um hospital. A famosa família. Mas quando a gente tá na igreja... Mano, é flecha em cima de flecha. É olho em cima de olho, entendeu? É família de verdade, né? Isso, Porque família sempre tem um criticando, exatamente. tem um pra te abraçar. É tipo grande família. Essa família é mais porque assim, pra mim, é muito corajoso. Eu já lidei com pessoas, já conheci pessoas que pecaram e pecados, vamos trazer para isso, considerados entre a igreja, a instituição igreja, grandes, entre aspas, cometeram esses pecados e depois deram a cara a tapa. Voltaram para a mesma igreja, para o mesmo ministério, para o mesmo... Eu acho lindo. É muito... É de uma coragem que poucos têm. Exatamente. Sabendo que uma igreja vai estar sabendo toda do pecado, encarando aquela pessoa, dar a cara a tapa. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter peito demais. Quando eu penso assim em pecado dentro da igreja, eu lembro muito de um episódio de Black Mirror, eu não vou lembrar o nome do episódio, mas era uma mulher que ela era sequestrada e colocavam tipo num carrinho de trem fantasma. Não sei se vocês chegaram a ver. E aí ela vai fazendo um percurso e a última parte desse percurso que ela faz, ela entra numa arena com um monte de gente julgando tudo que ela faz na internet. E eu acho que é exatamente isso. Porque, e aí eles até trazem em algum momento do episódio que ela já esteve na plateia e hoje ela tá sentada ali no lugar de réu. E, cara, não só na igreja, né? Na nossa vida como um todo, mas como a gente tá trazendo pra dentro das igrejas, é exatamente isso. Hoje eu peco, a igreja vem contra mim, ou melhor, ontem eu estava na plateia julgando, amanhã pode ser eu sentada naquela cadeira e as pessoas me julgando. Quem te viu passar? Só que elas vão me julgar pelo quê? Qual é o pecado que elas vão me julgar e qual é o pecado que eu posso cometer e vai passar batido? Tanto seja por um pastor, seja por um líder, seja pelos meus amigos ali que servem junto comigo no meu ministério. Qual é o pecado permitido, digamos assim, e qual é o pecado abominável? Eu vi aos olhos humanos, eu vi óbvio. uma polêmica esses dias, eu não sei se foi no Twitter, foi em alguma rede social. Alguém postaram um vídeo de uma pessoa que tinha caído algum tipo de pecado, e alguém comentou nesse vídeo assim, nossa, e esse cara ainda tem coragem depois de tomar ceia. E aí alguém comentou no comentário desse cara falando, cara, quem não toma ceia em pecado? Exato. É verdade. Porque a própria Bíblia vai dizer em Romanos 3, se eu não me engano, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que carecem da graça de Deus. Então, assim, todos nós somos pecadores. E essa cena que a Laís trouxe é exatamente isso, querido. Se você esteve num lugar de julgamento, no momento que você está, e você está julgando alguém que está no lugar de réu,
você pode ter certeza que uma hora a cadeira vai ficar vazia. Eu acredito muito que o tomar ceia em pecado é muito mais sobre você saber que está em pecado e não procurar se arrepender antes da ceia, do que eu estar ali enquanto pecadora. Tipo, eu não cometi naquele momento nada grave, sabe? Eu não tô brigada com ninguém, eu não tô devendo nada a outro, e tomar ceia sabendo da minha condição de pecadora, do que eu não tô falando com a minha mãe, não tô falando com meu pai, briguei com fulano, cicrano, e tô ali, bem linda com você. Ninguém tá sabendo? Meu líder não tá sabendo? Gente, olha como isso é sério. A própria Bíblia e o próprio Deus, ele não joga essa responsabilidade nem nele, ele joga essa responsabilidade pra você. Todos os domingos de ceia, antes de você tomar ceia, ele pega e diz, filhão, examine-se a si mesmo. Vê você. Ele não tá falando que ele vai ver, ele não tá falando que o seu líder vai ver, que o seu pastor vai ver, não. Ele tá dizendo, você vai se examinar e você vai dizer se você tá pronto pra ser ou não. Não, mas vamos para ceia, pra mim. Examine-se, pois o homem a si mesmo, assim como é desse bom e beba desse cálice. Isso aí tá certo. Então, depois ele fala, porque quem come desse problema indignamente será julgado. Então, tipo assim, a sua própria condenação. Exato. Então, quando a ceia é você, antes de tomar a ceia, você se examinar, fiz isso, machuquei Beltrano, machuquei esse fulano, cara, eu fiz aquilo com meu pai, e você se redimir dos seus pecados, pedir perdão. O examine-se a si mesmo, não o próximo. Porque ainda tem aquilo, a gente tá tomando ceia, aí o meu amigo do lado não tomou. O que eu vou pensar? Não tá em pecado. Sim. A gente nem agradece pelo sacrifício. Não tá em pecado. Mas eu, quando eu penso isso, não tenho coragem de pegar o cálice e botar de volta lá e falar, pequei. Exato. É muito complicado essa parada, porque todo mundo... Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso, né? Mano, imagina, mas agora... eu vou contar uma experiência. Rapidinho, agora se a Bíblia é levada ao pé da letra por todo mundo, tipo assim, exemplo, fosse, Velho Testamento, por acaso, se a gente estivesse no Velho Testamento, examine-se, pois o homem a si mesmo, sei lá o que, se você não comer, não pedir perdão antes de tomar a ceia, você vai ser fulminado. Tá ligado? Tipo assim, não ia sobrar um. Não ia sobrar um, porque a maioria da gente, a gente bota a ceia, tipo assim, é um ritual, tô ali, valeu, tira a fotinha e valeu. Tipo assim, o pecado pra gente não traz o valor do arrependimento, a ceia não traz o valor do pecado, do arrependimento do pecado. Tem que dar o check na foto com o cálice e o pãozinho na mão. Cara, eu já passei por situação de estar servindo em dia de ceia, e aí eu fui tomar e tinha uma pessoa perto de mim que não tomou, e logo veio aquele pensamento, cara, o que será que o fulano fez? Por que não vai tomar ceia? E aí eu fiquei, ai meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí eu, não, mas sabe, fica aquela briga, acaba sendo automático na nossa cabeça. Mas a gente peca automaticamente. Acaba sendo esse reconhecimento de que, não, eu errei. Caramba, não, peraí, eu preciso... Porque assim, gente, o evangelho, ele é reconciliação o tempo todo. Exato. É você cair e levantar. O problema não é o cair, o problema é ficar lá. O problema é uma coisa que... E também seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu tenho você um cai amigo... e segue a vida. Tem um amigo, Gabriel, tenho certeza que ele vai estar ouvindo ele. Não, outro. Gabriel Oliveira. Sempre tem um amigo. Ele postou... Eu botei o nome e o sobrenome dele. Segue lá no Instagram. Ele falou esses dias, ontem ele postou uma coisa muito interessante no status dele. Ele falou, cara, o problema não é quando a gente peca. O problema é quando o nosso sentimento sobre o pecado, ele muda. Uma coisa que eu sempre digo é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano é ele perder o temor. Sim, total. Porque no momento que você perde temor, o pecado já não existe mais pra você. É sem lei, né? Então você é sem lei. Você é capaz de fazer no altar o que você faz dentro da sua casa, é incrível. Você é capaz de subir no altar de qualquer jeito. Nós temos até o exemplo de um grande movimento que existe no Brasil, neopentecostal, e que há alguns anos atrás era um evento muito grande que acontecia por ano e levava pastores muito renomados, assim, tinha uma disputa muito grande entre os pastores pentecostais para irem nesse evento. E começou a se ver muitas denúncias de coisas que aconteciam no evento. Pastores que subiam no púlpito bêbados para pregar, com cheiro de uísque, ministras de louvor que iam para motéis que tinham atrás do centro de convenções, depois de ministrar com esses pastores.
Coisas do tipo que começaram a acontecer, porque a gente sabe que dentro da igreja tem facções. A gente sabe que o evangelho tá meio vendido a isso. Então, assim, irmão, a gente tem que saber que o que a gente mais precisa preservar é o temor. Vocês acham que o pecado, a prática do pecado, ela é uma falta de Deus na vida do pecador? Por que eu tô dizendo isso? Vou melhorar a pergunta. O Douglas Gonçalves, que é uma grande referência para todos nós, quem não conhece, do Dizescope, ele fala sobre o pecado da masturbação e moralidade sexual. A pessoa que pratica a masturbação, ela não vai fazer isso na frente de todo mundo. Ela vai fazer no quarto, no banheiro, quando ela estiver sozinha. E ele fala muito que se você consegue fazer isso quando não tem ninguém por perto, é uma falta de fé de que o Espírito Santo não está ali com você. Você não acredita que o Espírito Santo está a todo momento com você. E os maiores pecados, se a gente puder usar esse termo, são aqueles que a gente pratica quando ninguém vê. Que é uma traição, no caso, é você e a pessoa que você tá ali junto. Os maiores pecados, pecado de pecadão? Não, os maiores pecados, entre aspas, né? Então, assim, será que a prática, o ato desses grandes pecados, se a gente pode dizer assim, é uma falta de fé ou uma falta de Deus, uma falta do Espírito Santo? Qual é a visão de vocês sobre isso? Vamos lá, eu levanto outra pergunta. Adão e Eva, eles estavam com a ausência de Deus ou estavam com a presença de Deus ali, quando eles resolveram comer da fruta? Eu trago para um ponto que eu acho que a gente volta lá na questão que é do meio que a gente vive. Mas Adão e Eva sobreviveram os dois. A gente pega esse exemplo, por exemplo, da masturbação. Vamos lá também, Judas. Judas estava no meio dos discípulos, no meio de Jesus, mano. O humano não tinha Jesus. companhia melhor. O humano Jesus, tá então, ligado? por isso que eu acho que não é uma falta de Deus, mas é a carne, acho que é a carne. Não, acho que é uma cultura estabelecida entre as igrejas e as Mas como que você justifica o pecado de Adão e Eva? Qual a cultura ali? Os caras 0-1, cara. Então, por isso, são os seres humanos 0-1, só tinha eles e Deus. Então, era uma cultura para aquele tempo que não reflete hoje. Hoje são causas diferentes que levam uma pessoa a cometer pecados como esse. Mas o pecado da desobediência a gente continua cometendo. Não, por exemplo, mas estou respondendo ao pecado da masturbação. E coisas que a gente faz aonde ninguém pode ver. A gente tem um problema não com desagradar a Deus, mas sim desagradar o homem. Sim. Por quê? Porque a gente passou... Porque é algo palpável. A gente vai trazer, galera, esse tema mais pra frente, mais profundo. A gente já pode até anotar esse tema depois, porque a gente vai falar muito sobre essas grandes conferências, congressos que têm acontecido hoje em dia, que servem para alimentar um pouco disso que eu vou falar agora. A gente tem um problema muito grande que às vezes as pessoas elas só querem o status de aparecer. Sim. A forma de aparecer. Por isso que o cara ele adultera, por isso que o jovem ele se masturba, mas tudo no escondido. Porque no público ele precisa estar na visão do pastor. O pastor tá vendo que eu tô servindo. O pastor tá vendo que eu subo no altar. Não. O cara tá vendo que eu prego. Então ele tem essa cultura de que eu quero estar aqui dentro. Eu quero estar servindo. Mas na minha concepção é nem na questão do cristão. É do ser humano. Porque pensa comigo, tem um grande reality show aí acontecendo no Brasil, por exemplo. E hoje em dia tá na moda do cancelamento. Então, vamos supor, a pessoa antes do reality show, mano, ela segue uma cartilha ali do politicamente correto dela. Ajuda X, galera, pipipopopó. Quando ela entra no reality show, mano, querendo ou não, vai chegar uma hora que vai ser ela como o puro ser humano. Aí é quando ela vai e erra no politicamente correto dela. Aí é quando a galera cai em cima dela. Então, tipo assim, é o que você falou sobre o status. A pessoa... Quem tá me vendo não pode ver que eu tô fazendo tal coisa. Sim. Entendeu? Aí, tipo assim, naquele reality show, como é 24 horas, mano, vai chegar uma hora que você não vai conseguir se controlar do seu instinto. Você vai fazer uma merda, vai falar uma besteira, entendeu? E pronto, vai dar aquele ruim. Então, tipo assim, aí pronto, vem o cancelamento. Só que a gente não entende que Deus faz o cancelamento com a gente. A gente, não, pô, Deus é misericordioso. Se eu pedir perdão, mesmo não tendo remorsos, Ele é misericordioso para esquecer isso que eu tô fazendo. A gente entra mais uma vez na pauta da igreja. Por quê? Pra mim,
toda meia-verdade é uma mentira completa. Tudo que é diferente da verdade é mentira. Então, se você conta uma parte, você entrega uma parte de que Deus te aceita como você é, Deus só quer o seu coração, coisas do tipo, você vai sendo a ração que vai alimentar o pecado desse cara. Isso aí. Entendeu? Você vai começando a entregar pra ele coisas do tipo, continua fazendo o que você tá fazendo, porque Deus vai te perdoar. Termina de se masturbar, entra no teu quarto, ora, Deus te perdoa. Show, tá de boa. Mas a gente não entende que todo perdão, ele precisa gerar arrependimento genuíno. E, gente, o que é arrependimento? É mudança. A Bíblia vai dizer pra gente gerar uma metanoia na nossa cabeça. Não vos conformeis. A Bíblia usa metanoia? Quem fala pesquisa metanoia? No dicionário que não, metanoia. Nem eu sei o que é então metanoia. A gente vai... Eu lembrei de metanoia porque eu lembrei de um tema de uma conferência que foi Romanos 12. Tem um podcast chamado Metanoia. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é uma mudança de mente. O que é sair desse lugar? Porque, gente, o que nós estamos questionando aqui, vamos deixar claro isso, não é quem peca e não peca, todos nós pecamos. Sim. O que nós estamos questionando aqui são as consequências dadas a cada pecado. Se de fato são pecadinhos, se de fato são pecadões? Pecadões. Deu tela azul agora. Coisas do tipo. Depois da metanoia veio... Gastou tudo que tinha. Tem todos os neurônios. Os macaquinhos lá usaram toda a força. Entendeu? Então é isso. Tipo assim... E quando... Rapidinho. Não, peraí. Eu sou mediador. Quando a gente peca de forma consciente, tipo, eu sei que aquilo é pecado e eu sigo fazendo, a minha consequência será em cima do que eu fiz ou do porquê eu fiz? Tipo, eu fiz... O meu pecado é eu ter pecado de forma consciente ou o meu pecado é o pecado que eu pratiquei? Vocês acham que existe pecado não consciente? Acho. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente não sabe que é pecado. Mas a partir do momento que a gente, tipo assim... não existe mais. Não existe mais. Se você continuar fazendo, você... Mano, não, então, mas a primeira vez eu posso não saber que é pecado. Mas vamos supor... E aí é um pecado inconsciente. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi pecava, se arrependia, nunca mais tornava aquele pecado a fazer. Mas faz um novo. Fazer um novo, mas beleza. A gente não. A gente fala que... A gente trata o pecado não consciente. Poxa, dei uma resposta grossa à minha mãe. Dei no dia. Dei mole, é um pecado. No outro dia, mano, tu esqueceu e faz porque a primeira vez já tá no automático. Eu acho que a primeira vez, se você não sabe que é pecado, ok, mas depois, a partir do momento que você tem conhecimento daquilo que você tá fazendo... Aí a gente entra uma das pautas do pecado também, que é o que é? É a maturidade cristã. A gente tem pessoas que estão presas em mesmo pecados ou cometendo mesmo erros e estão dentro da igreja há 20 anos. Sim. Há 25 anos. É o pecado de estimação. estimação. Qual o problema disso? É o pecado de estimação. É aquele... Eu vi uma blusa que até queria muito comprar ela, que tava assim, pecado calado mata. Tá ligado? Sim. Porque é o pior pecado pra gente. Eu também um exemplo disso, claro, não tem nada a ver com a situação. A parábola do jovem rico. Pô, ele era um bom rapaz, fazia aquilo, acontecia, mas tinha uma coisa que ele não conseguiu fazer, que era dar tudo que ele tinha e seguir Cristo. E no pecado é a mesma coisa. Poxa, eu não minto, tô de boa, pô. Eu não roubo, tô de boa. Pô, mas eu pratico tal coisa. Aquilo ali eu não consigo largar. E não consegue confessar, exatamente. Né? Fala sobre porque tipo assim, poxa, cara, não minto, pô. Não, eu sou muito verdadeiro. Não, eu guardo um segredo que, você pode falar que eu não vou fofocar pra ninguém. Traição, não, eu sou íntegro. Mas tem aquele pecado que é tipo assim, mano, ninguém vai saber desse pecado. Meu bicho papão é ele. Sim. Eu acho que o primeiro passo para você se libertar de um pecado é você confessar. E não só confessar a Cristo, mas confessar a uma pessoa de confiança com maturidade espiritual. Eu ia trazer isso. Porque a partir do... Imagina que é algo que você não faça diante de ninguém. Mas a partir do momento que você sabe que tem alguém que sabe que você faz isso, já vai ser uma trava para você Vocês não acreditar acreditam que o espinho na carne de Paulo é um pecado? Então, ele confessou nas escrituras e talvez para alguém quem andava com ele. Vocês acham que ele foi liberto daquele pecado? Não. Eu acho que não, porque foi permissão de Deus. Então, aí era necessário. Mas, pô, então tem que chegar num consenso que
vai existir um pecado que vai nos lembrar do quão miserável nós somos. De fato. Então, tipo assim, não vai ter o 100% de arrependimento de todos os pecados. Vai ter um ali que, tipo assim, mano, eu sou tão miserável que eu não consigo largar então, ele. Você vai criar maturidade para lidar com esse pecado. Sim. Porque Paulo, ele não ora uma vez, ele ora 3 vezes. Sim. Ele fala, Senhor, tira de mim. Vira para ele e fala, filhão, minha graça te basta para viver. Só minha graça te basta, por isso que eu não vou tirar. Então, assim, era uma forma de Paulo reconhecer a limitação humana dele e era uma forma dele também entender o valor da graça. E entender que pela graça ele poderia viver com aquilo. Entendeu? Existem coisas muito profundas que a gente pode trazer nesse tema, acho que ainda não é o momento. Mas acredito que a gente está pensando nas mesmas coisas. Mas mais pra frente a gente pode tratar sobre isso. É porque esse tema, Pecadinho e Pecadão, abre inúmeros temas. Muita coisa. Muita coisa. Mas na minha concepção desse tema, tipo assim, cara, vai ter sempre. Não tô falando que é uma muleta pra gente. Tipo assim, poxa, eu vou pecar porque eu tenho que ter um. Mas é do ser humano a gente fracassar em alguma coisa, entendeu? A gente tá ali fracassando. O que a gente não pode ter é o comodismo daquele pecado. A gente é subir no altar se você tem uma função. Você pode até ser porteiro da igreja. Cara, mas você não vai servir a Cristo. Assim, não, é algo natural. Você, tipo, pô, eu tô servindo tudo. Tem que ser sempre algo que te dê frio na barriga, Exato, todos os dias. Exatamente. Por mais que você que toca na igreja, você toca na igreja, sei lá, 10 anos, todo culto que você for tocar tem que ser como se você estivesse estreando. Exatamente. Aquele frio, porque você quer dar sempre o seu melhor a Deus. Essa coisa do confessar o pecado a um outro que a Laís tinha trago, a gente tem que assumir também, a gente tá falando, e acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo também são maduras. A gente tá aqui pra falar sobre... Jogou no colo do povo, né? É de vocês. Para falar sobre questões que permeiam o nosso meio, né? A igreja. E a gente tem que lidar com... A gente tem um grande problema hoje na igreja de fidelidade, de confiança, de conseguir contar os nossos pecados. A gente tem muita gente que a gente perdeu por conta disso. A gente perdeu para o mundo por conta de pessoas que foram feridas dentro da igreja, que foram expostas dentro da igreja, que confiaram em alguém para contar o seu pecado ou confessar o seu erro e aquilo foi exposto de uma forma que não deveria ter sido. Então é um tema que a gente... Porque assim, gente, eu sou cristão, tá? Por mais bizarro que possa parecer, eu sou cristão, eu amo a igreja, eu amo estar dentro do corpo de Cristo, mas a gente tem muito defeito. Não, mas você concorda comigo, tipo assim, ou então você consegue entender que possa ser uma culpa da igreja? Sim. Porque vamos supor, pô, beleza, eu sou de 9-5. Pô, cara, na minha infância toda era tipo assim, meus amigos achavam que quem era crente não era super-herói. Não pecava. Sim. Era tipo assim, mano, super certo. Foi uma construção. Mas Exato. vocês acham que essa construção a gente concorda que caiu por terra? Porque hoje em dia as pessoas olham pro crente... Não, pior que não. Você acha que não? Pior que não. Eu acho que é muito mais sobre um olhar, como eu posso dizer, pejorativo. Porque as pessoas olham no sentido de criticar. Tipo, você é crente, você tá fazendo isso, mas tu não é crente. A igreja colocou a igreja estabeleceu um isso estado de... É porque quando você falou, eu entendi que as pessoas nos viam como super-heróis, mas com um olhar positivo. Não. Porque pensa comigo, antes dos anos 2000, pô, eu tenho tatuagem. Imagina qual era a situação se eu chegasse na igreja com tatuagem, antes dos anos 2000. Eu era que o crente endemoniado, tem que ser o perfeito. E tinha igreja que não deixava você entrar. Se você fosse de bermuda, se estivesse passando na rua ali, fez uma igreja, e apenas de Deus te tocasse, você não podia entrar na igreja. E a gente tem casos de pessoas que foram expostas, tipo o Alessandro Vilas Boas. Exato. Ele foi exposto em cima do altar então, por algo que... vai me dizer que a igreja, né, criou o monstro que mais aflige hoje em dia. Ó, eu vou contar uma experiência. Eu tava com uma pessoa essa semana. O pecado da acusação, né? Sim. Ó, e olha que incrível. Essa pessoa já esteve dentro da igreja, já foi cristã. E aí eu tava com ela e algumas outras pessoas. E aí ela tava mexendo no celular, abriu o Instagram dela. E uma pessoa que ela conhece, que é da igreja, postou uma foto de biquíni, uma menina. Nossa, e aí ela virou pra todo mundo e falou: olha lá, uma serva de Deus. Márcia, traga uma água. Uma serva de Deus, uma pessoa cristã, uma pessoa que se diz da igreja, ela postando foto de biquíni. E a menina só tinha postado uma foto de biquíni.
Mas aí você vê que é uma construção na cabeça dela, e mais do que isso, é uma construção na cabeça dela de alguém que já esteve dentro da igreja. Uhum. Então, assim, ela viveu, enquanto ela esteve dentro da igreja, uma realidade que permeia a vida dela até hoje, que está na vida dela até hoje. Então ela olha para alguém que está dentro da igreja ainda com esse olhar de que, tipo, eu não poderia estar fazendo isso, não poderia estar fazendo aquilo, não, isso aí não é serva de Deus, não. E a gente começa a nivelar até quem é cristão e quem não é. Eles começam a colocar nesse lugar. A gente vê isso hoje, gente. Da classificação para cristão. Você é muito crente porque você não tem tatuagem, você não usa secular, você não, sei lá, você não posta foto de cueca no Instagram. Três, eu não sei se... Cueca não, sunga. Ah, sunga. Nós três somos... Então, cueca é pecado, sunga não. Nós três somos de um ministério de uma igreja que é a polêmica da parede preta. E nós não nos vemos sendo julgados só por pessoas de dentro. Mas a gente vê muitas das vezes sendo julgados por pessoas de fora da igreja. Que olham para dentro de uma igreja preta e não conseguem ter o respeito por essa igreja. Não identificam como uma igreja. Mas por que elas não identificam? Porque um dia isso já foi construído dentro da cabeça dela. Sim. Porque um dia isso já foi colocado nela como que era errado. Recentemente eu conheci uma pessoa e a gente tava conversando e tal, e aí ela falou, você é cristã, né? De qual igreja que você é? Aí eu falei e ela falou, cara, você tem muita cara de ser dessa igreja. Aí eu fiquei assim, o que é cara de ser dessa igreja? O que você quer dizer com isso? Ela, não, porque, sei lá, você usa calça, você não sei o quê, você ouve música, e a sua igreja tem parede preta, então você não tem cara de ser crente tradicional. Então eu acredito que essa visão da parede preta, ela já é demonizada por quem não sabe o que acontece lá dentro, quem não consegue enxergar como uma igreja. Mas é que nem a pessoa que não é cristã. É que nem a pessoa que não é cristã que vai lá, tipo assim, nunca. Beleza, tipo assim, ela já ouviu falar de Cristo, já, com certeza. Uhum. Mas ela nunca teve a oportunidade de conhecer uma igreja. A partir do momento que ela e essa vai, pessoa que falou isso pra mim, ela é ex-cristã. Tá afastada. Então, é porque o que o Gabriel falou. Uhum. Foi criado nela uma, tipo assim, mano, isso aqui é ser igreja e isso não é ser igreja. Uhum. O que pensa diferente. Tem uma cartilha, a pessoa que pensa diferente de você não é igreja. Aconteceu, querendo ou não, mal comparando, né? Aconteceu isso com Cristo. Cristo veio pregando o evangelho que para as igrejas naquela época não era igreja. Uhum. Entendeu? Tipo assim, falar com os pobres, todo mundo pode chegar a ter acesso ao Pai, isso é impossível. Hoje em dia, tipo assim, mano, pra gente é natural acontecer. Mas naquela época, você ter acesso direto com Deus, era tipo assim, tá maluco, irmão? Tem que passar pela gente. Sim. Não, e existem também rixa entre as igrejas sobre o que é permitido e o que não é permitido diante da Bíblia. E as pessoas acabam esquecendo que isso, cara, é a liturgia da igreja, sabe? Esqueci qual é a palavra. Doutrina? Doutrina da igreja. Porque, tipo, se a gente pegar aqui a grosso modo, tem adventista que guarda o sábado. Sim. Batista, Assembleia, as demais igrejas não guardam o sábado. Essas igrejas, elas costumam olhar adventista como, não tá sendo igreja de verdade, porque Cristo já rasgou o véu, a gente não precisa mais fazer isso. Em contrapartida, quem tá dentro da adventista vê como não guardar o sábado pecado. Então, cara, isso é uma briga, digamos assim, boba, eu particularmente considero, porque o evangelho não é sobre isso, e a gente não percebe que a gente só tá pecando, botando uma igreja contra a outra, falando mal de outras igrejas. É o pecado da acusação. Exato. É o que mais aflige a igreja nos tempos atuais, é o pecado da acusação. Você, não só com os membros da igreja, com as denominações que pensam diferente de você. Entendeu? Então, tipo assim, é a Assembleia brigando com Metodista brigando com Wesleyano brigando com Batista. Então, assim, mano, a gente vai pro mesmo céu. A gente faz o mesmo pecado que o pessoal da Batista faz o mesmo pecado que a da Assembleia faz o mesmo pecado da Wesley, mas a gente não consegue entender isso. Isso me faz lembrar de uma pregação que eu assisti do Pedro Vux, que é o líder do Ministério de Jovem da Igreja Batista Atitude, ele falou sobre isso nessa pregação, que no céu vai ter lugar pra todo mundo. E aquilo fez assim, na minha cabeça. Porque a gente, assim, óbvio, a gente sabe, mas a gente tem a mania de pensar que não, só eu que tô certa, só a minha igreja que tá certa. Sim. Eu não consigo imaginar, tipo, Universal, vai ter gente da Universal lá, vai ter gente da Adventista lá, vai ter gente da Assembleia lá, vai ter gente da Batista. Não, só a minha igreja que tá certa. Mas, tipo assim, eu tenho um ponto de esperança na igreja, nas próximas gerações, né? Porque, querendo ou não,
nas gerações passadas, era tipo assim, a questão a pessoa não saber ler. Então, vamos supor, se o pastor ele tinha uma leitura, ele falava que aquilo era pecado, o irmãozinho que não sabia ler, ele acreditava, pô. Sim. A fé dele era baseada naquilo ali. E estamos na geração ainda que a gente está sendo respingado por essa geração que passou. Então, tipo assim, hoje em dia, mano, todo mundo tem acesso à Bíblia. Então, tipo, se chegar o Gabriel pra mim e falar, pô, Paulo, você não pode usar boné. Por que não? Entendeu? Eu posso debater porque a Bíblia tá no meu alcance. Sim. Eu tenho como finalizar, eu tenho como confrontar ele nesse... Agora, naquela época, eu acho que não tinha. Então, a gente ainda respinga um pouco nisso. Agora, cabe a nós, essa geração, imprimir uma igreja que, cara, examine um homem a si mesmo. Você tem que se examinar, você tem que parar de terceirizar os seus problemas. Sim. Você tem que ser homem e mulher para você se examinar. Parar de responsabilizar Exatamente. o pastor por aquilo. Porque se eu não busco a Bíblia, que é a verdade, se eu não leio, não estudo, não procuro saber o que Deus fala a respeito de determinada coisa, eu vou acreditar no que o pastor está dizendo no altar. E quando eu errar, eu vou culpar o pastor. Então, O que você falou sobre a igreja da nova geração, eu também tenho essa esperança, que hoje a gente tem acesso à informação, a gente tem Bíblia, a gente sabe ler. Então, cabe a nós buscarmos a verdade dentro da palavra. E pra gente já caminhar pra finalizar esse tema, essa é a questão do pecado. Eu acho que você também uma das maiores questões do pecado é a gente nunca consegue, ou então raramente consegue, mano, realmente eu fiz isso. Vou pedir perdão. É uma das coisas Raramente eu falei, pô, eu fiz isso, pô, cara, me desculpa, entendeu? Me perdão, Cristo, perdão, Pai, por ter feito tal coisa. A gente sempre tem sempre, não, fiz aquilo porque, sei lá, o pastor foi mal comigo, falou mal comigo. Pô, fiz aquilo porque a Laís me deu uma resposta grossa. Eu fui lá rebater na mesma moeda que ela. Entendeu? A gente nunca consegue dar a famosa a segunda face, né? A gente quer sempre ir pra briga. Levou. Exatamente. Ó, eu vou trazer um versículo aqui pra gente não ficar sem nossas palavras. Tentar finalizar. Não, é um versículo seguido de uma pergunta pra gente conseguir fechar o episódio de hoje. Mateus 12, versículo 31. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A Bíblia, aqui a palavra já é bem clara, mas o que vocês acham sobre o pecado que Deus não perdoa? É o pecadão. É o supra-sumo, dos pecados. Eu acho que tipo, cara, na nossa célula, nós três somos da mesma célula. Nós somos uma igreja em células, nós somos de uma igreja que é em células. Então tipo assim, é o assunto que a gente mais debate sobre Judas. É a mesma coisa, o pecado, tipo assim, nessa linha aí, existe a diferença do pecadinho dos homens e o pecadão, tipo assim, quando você está infringindo algo divino, tipo assim, mano, você está confrontando um Deus praticamente. Então, pra mim, essa é a diferença do pecadão. É quando você confronta Deus. Sim. Toda vez que eu penso em pecadinho e pecadão, eu penso que pecadinhos são relacionados a pecados humanos aqui, Sim. né? Pecados que eu faço contra o meu irmão. E quando eu quando eu pratico pecados contra Deus, digamos assim, contra o Espírito Santo, é o pecadão. Sim. É o que eu diria também pra gente caminhar. Caminhar não, porque a gente já tá caminhando há muito tempo. Eu vou finalizar a minha parte aqui, mas eu passei por uma experiência de uma pessoa do meu trabalho virar e pra mim falar assim, mas se Deus é justo, porque seria justo um Deus que condena alguém ao inferno? E eu disse pra essa pessoa... Nossa, isso era pra finalizar. Eu tô aqui pensando no que eu vou responder. Eu disse, cara, primeiro que eu não acredito que Deus condene alguém ao inferno. A gente vai trazer esse tema também. Aí tá fazendo várias promessas, né? Político. A gente vai trazer. Fiquem por aí que tem muita coisa por vir. Tem coisa boa vindo. Eu só tô jogando já uns gatilhos. Arrasta pra cima. Tô jogando uns gatilhos, se inscreve aí que vocês vão ver. A gente vai debater e falar sobre esse tema. A gente me contrata pra você marketing. Olha o marketing que eu tô fazendo aqui. E aí, eu falei, uma coisa que eu já até falei na nossa célula também, o nosso senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. A gente tem que ter essa convicção como cristãos. Aquilo que é justo pra gente não é justo diante da revelação do céu. Mas o que nos limita e o que nós sabemos, eu até ministrei sobre isso na intercessão semana passada,
E aí aqui eu finalizo minha participação. De onde Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus, amém. E aí, o que eu diria é... Isaías, quando ele tem a visão do céu, depois que ele tem aquela visão, ele cai e ele diz, cara, eu sou nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou totalmente indigno, olha pra mim, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e eu tenho lábios impuros. E aí, quando ele diz isso, ele está confessando quão indigno ele é. Ele está confessando quão pecador ele é e quão, diante da grandeza de Deus, ele não é nada. Só que Deus é tão misericordioso que quando ele ouve alguém dizendo isso, ele age. Porque aquele cara está reconhecendo quem ele é. Quando Isaías reconhece quem ele é, a Bíblia diz que o anjo pega uma tenaz de fogo, toca nos lábios de Isaías, e os lábios dele são purificados e todo o corpo dele é purificado. E a Bíblia vai dizer que todo o pecado é aniquilado da vida dele. Desde aquele momento, Isaías para de dizer, ai de mim, começa a dizer, eis-me aqui. Porque Deus vira para ele e fala, a quem eu enviarei? Tem muita coisa para fazer, quem é que vai? Isaías antes tinha medo. Quando ele reconhece que Cristo purificou, ele diz, eu tô aqui, eu vou. Então assim, a gente precisa saber que de fato pecado é pecado, pecado condena, mas a gente sabe que Jesus veio para purificar todos os pecados. É isso aí. Jesus veio, rasgou o véu e tá tudo certo. Vai falar? Não, já depois disso. Eu não tenho nem mais o que falar, então eu vou aqui parafrasear o fogo. É fogo no pé, fogo no chão? Como é que é? Fogo no chão é uma churrascaria. Não, famosa, não é? É a bandinha lá do Reteté que fala: quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. Quem não gosta de dar dízimo vai ser comido de bicho. E mais o quê? Praticamente o Então assim, gente, filósofo contemporâneo da gospel. Pecou, não se arrependeu, não pediu perdão a Deus, vai ser comido de bicho. É isso aí, gente. Terminamos mais um episódio. Muito obrigada a quem ficou com a gente até agora, quem assistiu tudo. Compartilha com os amigos. Fala que, tem 3 amigos aqui meus. Mesmo que você não seja nosso amigo, mas a gente já considera vocês amigos. Compartilha com todo mundo, dá like. Dá like na nossa foto que a gente, em nome de Jesus, vai postar lá no Instagram. E até a próxima. Beijo, Deus abençoe. E relaxa, não é filme de herói, não tem pós-crédito. Tchau, galera. Tamo junto.